Aemond agora é o rei regente. É ele que vai dar as ordens no lugar do irmão, que está completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa. Mas Rhaenyra também começa a reagir e ela cria um plano que, olha, eu achei genial. Tudo isso e muito mais no recap do episódio 5 e 6 da segunda temporada de House of the Dragon. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga pra lá da Muralha especial Domingote. Eu sou o Dinho. Já começamos a recapitular aqui toda a segunda temporada para se preparar para a terceira temporada de House of the Dragon, que estreia dia 21 de junho e eu não vejo a hora disso acontecer. Quero te lembrar que o episódio 1 e 2 e 3 e 4 já tá disponível, tá aparecendo no card aqui, ou vai aparecer depois pra você, mas não deixa de assistir. E sem mais delongas, vamos continuar esse recap aí, que tem bastante história ainda pra gente relembrar. Quinto episódio da segunda temporada de House of the Dragon, intitulado O Regente. Já começamos o episódio com o Corlys lá em Driftmark chorando a morte da sua esposa. Corta pra Rhaenyra, ela tá em Pedra do Dragão chorando a morte da rainha que nunca foi. Rhaenys Targaryen se foi no quarto episódio, ali no final, e que perda, viu? Que perda gigante para o time da Rhaenyra. Vamos para Porto Real e a gente vê o Criston Cole desfilando com a cabeça da Meleys como prêmio. Vai um soldado na frente dizendo que tudo aquilo foi obra de Aegon II Targaryen. Ele que derrotou a Rainha Vermelha, Meleys. A gente sabe que não foi bem assim, né? O povo não recebe muito bem porque todo mundo tá temendo que a Rhaenyra vai retaliar de alguma forma, afinal um dragão foi morto, e um dragão do time dela. Curiosidade, nessa cena o Hugh aparece também no meio ali do desfile, e a gente vê uma carruagem passando com o corpo do Aegon sendo levado para a Fortaleza Vermelha. De longe, o Aemond e a Alicent veem aquela cena, né, a cabeça da Meleys e o corpo do Aegon chegando até a Red Keep. A Alicent também repara que na cintura do Aemond está a adaga que era do pai dele. Os soldados levam o corpo de Aegon para os aposentos dele, para ele permanecer ali acamado. A Helaena passa e observa tudo. É interessante como eles deixaram a espada Blackfyre junto com o Aegon ali, né, no transporte para Kingsland, e eles tiram a espada e colocam ela de lado. O Aegon tá muito machucado e os mestres vão ter muito trabalho daqui para frente. O corpo do Aegon ele foi muito afetado não só pela queda, mas também pelo fogo. Não sabem se ele vai sobreviver, então o Aemond, que tá ali com a Alicent, diz que alguém precisa governar no lugar dele. A Alicent vai ao encontro do Criston Cole perguntar o que aconteceu. Ela fica muito desconfiada do que o Aemond aprontou alguma coisa. O Cole desconversa e fala que deixou alguns homens cuidando do Sunfyre, que estava à beira da morte, o dragão do Aegon. Sobre o Aemond, ele desconversou, mas ele também diz que não sabe de nada, porque a Alicent pergunta qual o papel do Aemond nisso tudo, e ele fala que não sabe. Eu acho que ele foi sincero, porque o Cole não viu o que o Aemond fez lá de cima. Pelo menos eu acho que não, né? Sei lá, você é inocente também? Eu acho que não. No Conselho dos Pretos, o Ser Alfred fica encrencando com a Rhaenyra. Os caras não têm respeito, mano. Ele é bem machista com ela porque ele fica meio que cobrando algo dela, mas é difícil pra ela fazer alguma coisa por ela ser mulher. E a Rhaenyra responde simplesmente assim: eu e você vimos o mesmo tanto de batalha, ou seja, tudo que você participou, eu tecnicamente participei também, porque a gente sempre teve paz, não teve nenhuma guerra. E é verdade, além do que ela ainda é montadora de dragão. A Rhaenyra ordena que enviem homens para Lagoa da Donzela e Ponta da Garra Rachada, reforçando as guarnições, levando mantimentos, deixando o povo armado lá porque eles podem precisar. E se preparando para enfrentar o Criston Cole, né? Eles acreditam que o exército dele tá triunfando por ali, pela região ainda. O Stefan Darkling quer se vingar, né, do Exército dos Verdes por conta do que aconteceu em Duskendale e também em Pouso de Gralhas. Um dos conselheiros diz que eles precisam atacar Vhagar, já que ela tá cansada. Esse é o momento. A Rhaenyra se oferece para fazer isso, mas obviamente o conselho não deixa. Rhaenyra não pode ir para o campo de batalha. Pelo menos não agora. O Jace tá de saco cheio também de não poder fazer nada e ele conta pra Baela que ele vai até as Gêmeas pra falar com os Frey pra liberar a passagem pros Lobos de Inverno do Cragon Stark passarem por ali tranquilamente para chegar nas terras fluviais, em Riverlands. Porque assim eles não precisam ficar esperando pelo exército que o Daemon tá montando lá em Harrenhal. Falando no Daemon, ele ameaça os Bracken com o Caraxes, mas ele não obtém muito resultado. Ele influencia o William Blackwood a tentar trazer os Bracken
para serem aliados, não matá-los, esquecer essa rixa e usar os caras de forma política para ajudar eles na guerra. O William diz que vai tentar e vai embora. No vale, a Rhaenyra conversa com a Lady Jane Arryn e a Lady Jane reclama que os dragões que a Rhaenyra mandou são muito pequenos. A Rhaenyra responde que ela não falou qual tamanho de dragão ela queria. Inteligente esse ponto. As duas comentam ali que odeiam se sentir imponentes. Aí a gente corta pra Rhaenyra conversando com a Mysaria em Pedra do Dragão. E tem um easter egg pra você. Sabia que essa cabeça de dragão que tá aparecendo aí, lá em Kingsland a gente tem o Balerion. Aqui é Meraxes, um dos 3 dragões da conquista, né? Balerion, Vhagar e Meraxes. A Vhagar é a única que tá viva até esse momento da Dança dos Dragões. A Mysaria aconselha a Rhaenyra a tentar tocar o coração do povo. Então a Rhaenyra envia a Elinda, a criada dela, pra Kingsland. Pra fazer o quê? Ainda não sabemos. A Baela e a Rhaenyra têm um momento ali comentando sobre quem era a Rhaenys Targaryen. E elas lembram do momento em que a Rhaenys reivindicou a Meleys. Quem queria reivindicar a Meleys era o Daemon, mas ela não aceitou. E então a Rhaenys conseguiu esse feito. E o interessante é que a Meleys era a dragão da Alyssa Targaryen, que é a mãe do Viserys e do Daemon. Então ele queria o dragão que um dia foi da mãe. Elas falam também de quão a Rhaenys era uma mulher incrível e as duas têm ela muito como exemplo. Enfim, é um momento bem bacana. Corta pro Daemon em Harrenhal, tendo uma visão, adivinha com quem? Com a mãe dele, a Alyssa Targaryen. Inclusive, ele aparece tendo um negócio ali, sabe que você me entendeu? Com a própria mãe. Bizarro. Porém, obviamente, era só mais uma visão e o Simon acorda ele. O Simon comenta sobre a fase em que a guerra está e o Daemon fala pra ele não se preocupar que o William Blackwood tá vindo com um exército pra ele, incluindo os Bracken. O Simon diz que pra receber essa galera, o castelo precisa de reforma e que a Rhaenyra podia ajudar. Então ele pede pro Daemon entrar em contato com ela. O Daemon fica muito bravo e diz que não vai fazer isso. Que ele mesmo vai prover os recursos, porque ele é o rei. Então o Simon meio que questiona ele sobre isso, dele querer ser o rei. E o Simon sabe que a rainha é a Rhaenyra, que no caso o Daemon é só um rei consorte. Mas ele não quer ser chamado de rei consorte, ele quer ser chamado de rei. Então os dois têm um atrito ali, mas o Simon abaixa a guarda e o Daemon, mais uma vez, sai por cima. O Maester Owyr diz pro Conselho dos Verdes que já fez de tudo pelo Aegon e não sabe se ele vai acordar. Agora ele tá nas mãos dos deuses. A Alicent toma um duro golpe do Conselho dos Verdes. Ela tinha se candidatado para ficar no lugar do Aegon como a rainha regente, como ela fez na época do Viserys, mas o conselho não aceita e eles acabam escolhendo o Aemond. Ela é contra, porque o Aemond é muito jovem, impulsivo, enfim. Enquanto ela tá pensando ali sobre o que acabou de receber do conselho, eles comentam ali a situação da guerra. O Aemond pede pro Tywend avisar o irmão dele, o Jason Lannister, para ele se apressar e chegar logo em Riverlands. O mestre diz que o povo de Porto Real tá começando a reclamar e começar a passar fome por causa do bloqueio da goela. Então o Aemond toma uma decisão drástica. Ele manda fechar os portões e ninguém entra e ninguém sai mais sem aviso, consentimento ou até mesmo algum tipo de ordem. E ele manda retirar também os caçadores de ratos que haviam sido enforcados pelo Aegon e estavam lá pendurados até agora. A família do Hugh está sofrendo muito com a falta de alimentos. Eles estão passando fome. A filhinha dele está bem debilitada e mal consegue andar. Inclusive a cor dela está diferente. A Cat, esposa do Hugh, diz que ela quer ir embora e chama o Hugh para eles irem para Tumbleton, que lá o irmão dela pode ajudar eles. O Hugh diz que não quer ir e espera uma providência do Aegon, porque o Aegon prometeu para ele lá no início da temporada que ia ajudar. E até agora nada. O Criston Cole e a Alicent discutem. Ela se sente traída por ele porque ele não apoiou ela no conselho. Ele diz que a poupou do que vai vir pela frente. O Hugh e a família tentam sair da cidade para algum lugar, né? Porque o Hugh não queria ir para Tumbleton. Mas eles encontram uma grande multidão que também está tentando sair e os portões estão fechados e os mantos dourados dizem que quem deu essa ordem foi o Aemond e o povo começa a reclamar do porquê ele está fazendo isso. O Jace consegue passagem para os Lobos de Inverno na conversa com os Frey. Os Frey dizem que querem o comando de Harrenhal assim que acabar a guerra e aí o Jace falou que pode até conseguir isso, mas eles vão ter que se ajoelhar diante da Rhaenyra. O Daemon tem um momento ali com a Alice e ele diz para ela que ele vai ser o rei, que ele quer ser rei, que ele é o único e verdadeiro herdeiro do Viserys. Daemon cada vez mais esquecendo que ele é o rei consorte da Rhaenyra.
Rhaenyra. Ele diz até em um momento que se a Rhaenyra quiser ficar do lado dele, beleza, mas o rei vai ser ele e eles podem governar juntos. A Alice pergunta, como é não lembrar da sua mãe? Isso aí dá uma justificada naquela cena, né? Porque ele tava com uma mulher ali que, como ele não sabe quem era a mãe dele, por isso que ele tava, né, naquele esquema com ela. Boa saída de roteiro. O Simon Strong chega mais uma vez e comenta que o Lord Armos Bracken agora se rendeu aos Blackwood e os Bracken estão nas mãos do Daemon. O Daemon manda chamar o William Blackwood para parabenizá-lo. A Baela vai até Driftmark encontrar o Corlys e levar uma caixinha que contém ali o broche da mão do rei que a Rhaenyra mandou a Baela entregar para ele. Os dois dão uma discutida e tal, e o Corlys tá de luto por conta da Rhaenys. A Baela dá uma sacudida nele, diz pra ele, né, levantar a cabeça e fazer o que tem que ser feito, que é apoiar a Rhaenyra, ser mão dela, e aí no meio da conversa ele fala que quer que ela seja a herdeira dele em Driftmark. Ela fala que não, porque ela é fogo e sangue, e para ser herdeira de Driftmark tem que ser alguém que é sal e mar. A Rhaenyra manda o Ser Alfred pra Harrenhal para verificar se o Daemon tá mesmo montando o exército para apoiar ela. Ela diz para ele dizer pro Daemon que ela quer muito terminar a conversa que eles não conseguiram terminar. Os Lords de Riverlands vão até o castelo de Harrenhal e contam pro Daemon que os Blackwood saquearam toda a cidade e fizeram um rebusteio lá para prender os Bracken. Eles cometeram várias barbaridades, saquearam, desonraram e faziam tudo isso com os estandartes Targaryen. Eles se recusam a servir o Daemon. Dizem que ele é um tirano e eles não querem saber dele. Nesse momento, o Daemon tem uma visão da Lina, a falecida esposa dele, perguntando se ele está cuidando bem das filhas. Rhaenyra está inquieta em Pedra do Dragão. A Elinda chega em Porto Real e se encontra com o Manto Dourado, dizendo que está ali a serviço da Mysaria. Aí ele ajuda ela e ela vai se encontrar com aquela menina que trabalhava na Fortaleza Vermelha e agora é taberneira. Ser Alfred vai para Harrenhal e vemos Corlys com o broche da mão do rei na mão, pensando sobre o assunto. O Aemond está na sala do Trono de Ferro e de repente a Helena chega e pergunta, valeu o preço que foi pago? A Alicent está com o Aegon no quarto e aí de repente a gente vê ela saindo e ele diz, mãe, ele vai acordar em algum momento. Vemos a Rhaenyra mais uma vez na biblioteca lendo sobre a rainha Visenya. E aí o Jace questiona por que ela tá lendo sobre a Visenya, que não tem nada a ver ela se inspirar na Visenya. A Rhaenyra não gosta muito disso não, porque ela gosta muito da Visenya. A Rhaenyra até fala que a espada que o Daemon carrega é a espada que era da Visenya. Mas o filho dela acha que Visenya não é um bom exemplo. Os dois começam a conversar e desabafar, dizendo que um e o outro não podem ir para o campo de batalha, que eles estão sendo protegidos. Rhaenyra diz que eles precisam de mais dragões. E aí o Jace lembra que eles têm dragões abaixo deles ali, como o Vermithor e Asa Prata, estão sem montadores. Rhaenyra lembra que existe uma linhagem de plebeus e que tem o sangue nobre Targaryen por causa de alguma mistura em algum momento, e talvez eles possam reivindicar esses dragões. Eles vão começar a procurar esses registros na biblioteca ali de Pedra do Dragão. Aí o episódio acaba. Fazendo um break rapidinho nesse vídeo, eu quero pedir duas coisas. A primeira, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, esse é o momento, e te dizer que aqui ó, tá aparecendo um livro especial, o livro Fogo e Sangue, com um preço bacana para você adquirir. Se você não tiver ainda, dá tempo de ler aí antes de começar a nova temporada. E aqui na descrição também tem outros produtos aí de House of the Dragon, Game of Thrones, que você adquirindo, qualquer um deles você me ajuda bastante. Beleza? Voltando para o vídeo. Sexto episódio intitulado Os Plebeus. Jason Lannister chega com seu exército em Dente Dourado. Ele pede pro Humphrey Lefford mandar um corvo para Porto Real, avisando o irmão dele, o Tyland, que o Aemond tem que vir e se juntar a eles junto com a Vhagar, senão eles não vão para Harrenhal. O Aemond não gosta de ser convocado pelo Jason e dá um esculacho no Tyland e manda ele ir lá para a Triarquia conversar com eles para, de uma certa forma, serem aliados contra o Corlys, já que eles são inimigos há muito tempo. A Alicent não concorda muito com isso, porque ela queria que eles chamassem o Dalton Greyjoy, né? Se for pra ter mais barcos, que faça uma aliança com alguém de Westeros, não com a Triarquia. Mas o Dalton não tá nem aí. O Aemond manda o Criston Cole pra Harrenhal e diz que no momento certo eles vão se encontrar. Mais pra frente ele vai pra lá com a Vhagar. Ele quer que os Lannisters também marchem pra lá e todo mundo vai se encontrar pra enfrentar o Daemon. A ideia é essa. Logo depois disso, o Aemond dispensa a Alicent do conselho. Ele não quer mais a mãe com uma cadeira ali na mesa. O Corlys retorna ao conselho da Rhaenyra como a mão da rainha. Rhaenyra coloca o plano dela com o Jace em prática. Ela oferece ao Sir Steffon Darkling, que a gente já viu inclusive ele foi para Kingsland junto com ela,
oferece a ele um dragão, porque ela conta pra ele que os Darkling e os Targaryen já se misturaram e ele tem um parente que é Targaryen, então é muito possível que ele consiga montar um dragão. Aí ele vai tentar ou se Smoke, ou Asa Prata, ou Vermithor. Ele se sente muito honrado e topa. Só que o povo do conselho fica meio assim, acho que eles não gostaram muito da ideia não. Ele aceita mesmo com todos os riscos. Daemon tem uma outra visão, agora com o irmão dele, o Viserys. E eles revivem aquele momento que o Viserys expulsou ele da corte, logo após a morte da Aemma e do filhinho deles. O Daemon desconfia que essas visões que ele tá tendo, quem tá criando é o Simon, e acusa ele de traição. O Daemon encontra a Alis, ele tá meio que indo embora de Harrenhal, e ele diz que essas visões estão perturbando ele, que ele não sabe nem onde ele tá. A Alis aconselha ele a ouvir os Tully, porque eles têm uma grande referência na região. Ele pede ajuda pra ela, ela diz que vai ajudá-lo, que os ventos vão mudar em 3 dias, e diz pro Daemon que ele é só uma peça num grande tabuleiro. Ela fala de uma forma misteriosa sobre as coisas e diz que tem muita coisa que está além da compreensão dele. Alis, ninja, hein? De certa forma, fica claro que Alis vai ajudar o Daemon de alguma forma. Ser Stefan tenta reivindicar Smoke e uma tragédia acontece. O dragão mata Ser Stefan. É uma cena bem triste. O Corlys vai até o Alyn e pede para ele ser um dos líderes dele ali, junto à embarcação que vai para Goela para guerrear, porque eles já estão se preparando para sair, porque os exércitos dos verdes devem aparecer a qualquer momento, então eles querem meio que antecipar as coisas. O Alyn meio que é obrigado a ir, né, e acaba aceitando. A dona do bordel, que a gente já tinha visto antes, e a taberneira, né, que trabalhava na Red Keep, começam a fazer ali, espalhar alguns boatos na taberna mesmo, dizendo que as coisas estão bem complicadas com relação à fome e tudo, e que não era assim na época do rei Viserys, e que talvez se a Rhaenyra estivesse como governante, as coisas seriam diferentes. O Uff tá ali ouvindo tudo e concordando e participando dessas atualizações. A maior revolta do povo é que a dona do bordel diz que eles estão dando festa, regadas a comida, lá no castelo enquanto o povo tá passando fome. Então isso começa a revoltar e a inflamar o pessoal. Então vai passando de boca a boca e enfim, né? Sabe como é que é? Os boatos, as fofocas e as notícias. O Lord Baltimore Celtigar, que já tinha alertado sobre o plano de colocar o Stefan para tentar montar um dragão, né? Não era uma coisa boa. Vai tentar falar com a Rhaenyra e ele toma um tapaço dela. Um tapa gigante e ele nem fala nada, porque assim, a Rhaenyra já tá de saco cheio com esses caras tentando mandar ou falar o que ela tem que fazer e ninguém respeita ela. A Rhaenyra chega no quarto dela, empunha uma espada e de repente a Mysaria chega, dizendo que o plano dela está dando muito certo, aquele plano que a gente ainda não sabe. A Rhaenyra diz pra Mysaria que vai continuar procurando novos montadores de dragão pra tentar ajudar nessa guerra. A Mysaria elogia a Rhaenyra dizendo que ela está muito bem se portando ali como guerreira, por causa da espada. O povo começa a reclamar de fome nas ruas. E o Larys Strong tenta convencer o Aemond a fazer alguma coisa relacionada a isso. O Aemond diz que já fez, ele já enviou o Tyland para resolver o bloqueio da Goela. Mas o Larys diz que ele precisa de mais, que ele precisa de uma mão, já que o Cole não é mais a mão do rei, que ele tá indo pra guerra. O Larys dá a entender que ele tem que ser essa pessoa. O Aemond percebe e fala, beleza, você quer ser essa pessoa? Mas não vai ser. Você vai atrás da pessoa que vai ser minha mão. Então vai atrás do meu avô, do Otto, porque ele precisa voltar. Tome, Larys, vai de novo. O Master Will entra na sala e diz que Aegon acordou, que a recuperação dele é certa e ele está aos poucos fugindo de perigo. Aemond vai visitar o irmão para ter certeza se ele lembra das coisas que aconteceu. O Aegon diz que não lembra de nada. A Rhaenyra tá no vale e ela tá conversando ali com o Joffrey, filho da Rhaenyra, quando ela vê alguns animais ali carbonizados, vários deles. Quem poderia ter feito isso? Um dragão. E grande. Ela conversa com a Lady Jane e diz que a Lady Jane enganou ela, porque ela queria um dragão e tinha um dragão no vale. A Lady Jane diz que é um dragão selvagem e ninguém consegue reivindicar ele. Porém, a Lady Jane diz que o Régio já aceitou a Rhaena, os filhos da Rhaenyra e uma meia-irmã da Rhaena, que eu não sei quem é, em Pentos. Então ela já preparou um barco chamado Alegre Deleite, que vai levar eles até Pentos. E ela vai enviar mais 6 homens para cuidar da segurança deles. Rhaena parece que não tá muito empolgado com essa ideia de ir pra Pentos, não. O Alyn e o Adam conversam sobre serem os herdeiros de Deriva Marca. E agora está mais claro do que nunca de que esses dois
são filhos bastardos de Corlys Velaryon. Se você não tinha entendido ainda isso, agora é oficial, porque depois desse diálogo não tem como. Jace e a Rhaenyra discutem porque a Rhaenyra tá cansada de ser tratada pelo conselho como se fosse uma irmã ou uma mãe de cada um deles. Jace diz que eles precisam de Daemon de qualquer jeito e que todos os aliados não são suficientes para vencer os verdes. A Mysaria interrompe os dois e diz que o presente deles foi enviado. Jace fica, que presente? E Rhaenyra e Mysaria, tem alguma coisa acontecendo ali além desse plano? Vocês não acham? Muitos barcos de comida chegam à Baía da Água Negra. São barcos enviados pela Rhaenyra para o povo que estava passando fome em King's Landing. Não, isso foi genial. Você tem que concordar que foi um plano absurdo. Rhaenyra, craque da rodada. A Alicent está com Aegon e ela não viu acordado ainda. Então ela pergunta ao Maester Will, né, se ele tá bem mesmo. Ele diz que sim, que ele vai se recuperar, mas tá dormindo bastante. Ela pergunta se ele sabe do Otto. O Orwell diz que não sabe do Otto, mas ele fala que tá acontecendo uma guerra ali na região da Campina, que era para onde o Otto tinha ido, então pode ser que aconteceu alguma coisa. Ele diz que a casa Blisbury tá em guerra com os Hightower por conta do que aconteceu com o Lord Lyman Blisbury, que era aquele tiozinho que fazia parte do conselho do Viserys, e o Criston Cole matou ele lá na primeira temporada, lembra? Alicent sai do quarto, mas antes ela pede desculpa pro Aegon como se ela fosse culpada por tudo que aconteceu com ele. Alicent encontra o irmão dela, o Gywayne, e pergunta sobre o Otto, se ele sabe de alguma coisa e tal, e ele fala que não sabe. Aí os dois começam a falar sobre a infância do Gywayne, que viveu a vida toda em Vila Velha, ao contrário, né, da Alicent, que viveu em Porto Real. E aí ela pergunta do filho dela com o Viserys, que tá lá em Vila Velha, em Old Town, o Daeron. Pergunta como ele é. E aí o Gywayne conta que ele é um jovem de 16 anos, que domina muito bem a espada e que é muito gentil. Ela fica muito feliz de ouvir isso. E nós veremos Daeron na terceira temporada. A gente já viu o dragão dele, a gente vai ver ainda nessa temporada. Calma que a gente vai chegar lá no recap. Ela se despede do irmão e de longe ela se despede do Criston Cole. Será que é a última vez que eles se viram? Agora sim, o exército do Cole está indo para Harrenhal. Helena está observando alguns grilos no quarto dela e ela fala, este não para de cantar. Que estranho. Também achei estranho. Será que é mais uma premonição da Helena vindo aí? A Alicent chama ela para ir rezar com ela lá no septo pelo Aegon. O povo fica sabendo dos barcos da Rhaenyra e corre para pegar o máximo de mantimentos que eles podem. No meio do caminho, a gente vê o Hugh nessa movimentação. Ele consegue, depois de dar umas porradas ali numa pessoa aleatória, conseguir suprimento para sua família e sair com alguma coisa na mão. Alicent e a Helena estão rezando no septo quando um dos soldados da guarda real pedem para elas saírem dali, que tá acontecendo alguma coisa. Então elas encontram a multidão quando tá saindo e o povo se rebela contra elas duas por conta do que aconteceu. Eles agora entendem que Rhaenyra está tentando salvar o povo e os verdes estão querendo massacrar o povo. Elas correm, a Alicent toma uma peixada na cara, mas elas conseguem sobreviver dentro da carruagem. Mas foi uma cena tensa, em que muitas pessoas acabaram se ferindo ali na frente do septo. Muitos gritam que Rhaenyra é a verdadeira rainha. O Larys vai visitar o Aegon e tira o leite de papoula que ele estava tomando pra dor, porque diz que, beleza, o leite tira a dor, mas também dá uma embaraçada na mente dele. Ele quer o Aegon centrado nas coisas e na recuperação. O Larys acaba ali meio que fazendo a cabeça dele e o Aegon pede ajuda ao Larys e os dois provavelmente vão, né, aprontar alguma coisa juntos aí. O Daemon tem outra visão com seu irmão Viserys e agora ele percebe o que ele poderia ter feito quando o Viserys perdeu a Aemma e o filho. Essa cena é bem legal, os dois se abraçam, é bem emocionante. Corta mais uma vez pro Simon interrompendo o Daemon, que diz que o Lord Grover faleceu e que de certa forma a Alice Rivers participou desses últimos momentos do Lord Grover. O Daemon entende que ela ajudou de alguma forma. Só que agora Oscar Tully é o senhor soberano de Riverlands. Então Daemon chora depois dele copiosamente, com aquela mistura de sentimentos, porque aconteceu com o irmão e agora porque a Alice está ajudando ele de alguma forma a conquistar o que ele tanto quer. O Adam vê o Smoke mais uma vez, só que dessa vez o Smoke vai atrás dele. Depois de tentar fugir, o Adam não consegue. Ele é encurralado pelo dragão e os dois se encaram e corta a cena. A Mysaria encontra a Rhaenyra e conta tudo o que aconteceu com relação ao plano das duas. A Rhaenyra diz que não tá muito contente porque todo mundo só fala do Daemon e ela não tem a importância que acham que ela deveria ter. E ela precisa se posicionar e ela quer fazer alguma coisa e não consegue. E ela acaba confessando que acha que o Daemon foi embora de vez, que ele não vai voltar mais. A Mysaria então conta a história dela
dizendo que ela teve um pai que abusou muito dela e deixou algumas cicatrizes, como a do pescoço e outra também que ela tem em outras partes do corpo. Ela conta que serve a Rhaenyra porque a Rhaenyra tratou ela de igual para igual e que vai servi-la, né? Seja como for, porque ela é a verdadeira rainha. A Rhaenyra acaba abraçando a Mysaria num gesto ali de conforto, mas logo depois as duas acabam se beijando, até que elas são interrompidas por um dos guardas da Rhaenyra, que diz que viram-se Smoke voando pelos arredores. A Rhaenyra falou, beleza, ele sempre faz isso. Aí o soldado fala, não, só que dessa vez tem um montador junto com ele. Ela pergunta quem é, a Mysaria fala, será que é os verdes? E a Rhaenyra sai do quarto, pega a Syrax e vai saber o que aconteceu. E aí o episódio acaba. E aí, tá gostando desse recap? O recap mais completo da internet, com certeza. Deixa aqui nos comentários, porque o recap é só o início da minha cobertura da terceira temporada de House of the Dragon, que estreia dia 21 de junho e você não pode perder. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se não tá inscrito no canal, ainda se inscreva e ativa as notificações para não perder nada daqui pra frente. Ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais que eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima. Tchau.